A coisa julgada é um princípio fundamental mencionado na Constituição Federal, garantido pelo artigo 5º, inciso 36. Ele estabelece que a lei não pode retroagir em prejuízo da coisa julgada. Isso significa que, a partir de um certo ponto, as decisões judiciais não podem mais ser alteradas, protegendo a segurança jurídica. Sem essa garantia, a estabilidade das decisões judiciais estaria sempre em risco, colocando em dúvida a confiabilidade do sistema jurídico. A principal função do Poder Judiciário é resolver conflitos de interesse e promover a paz social. Então, imagine um cenário onde as decisões judiciais pudessem ser questionadas e revisadas eternamente. A incerteza e a instabilidade seria constante, prejudicando a pacificação social. É aqui que a coisa julgada se torna crucial, assegurando que as soluções judiciais sejam definitivas e não possam mais ser modificadas. Nesse vídeo, você vai entender o conceito de coisa julgada, como ela protege a segurança jurídica e por que é essencial para o nosso sistema jurídico. Então assista até o final para não perder nenhum detalhe e, claro, já deixa a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos iniciar por um questionamento. Coisa julgada é efeito da sentença? E bom, uma sentença ela pode sim ter vários efeitos. Ela pode, primeiro, condenar o réu, criando um título executivo, criar ou desconstituir uma relação jurídica ou declarar algo, removendo uma incerteza entre as partes. Além disso, pode ter efeitos secundários. A coisa julgada não é um desses efeitos, mas sim uma qualidade deles, tornando os efeitos da sentença imutáveis e indiscutíveis. Logo, o trânsito em julgado ocorre quando não há mais possibilidade de recorrer contra uma decisão, tornando-a definitiva e imutável. Em alguns casos, a decisão já pode ser aplicada e ter efeitos, mesmo sem o trânsito em julgado, porque os recursos pendentes não têm o poder de suspender a sua eficácia. Então, a eficácia de uma decisão ou sentença não depende necessariamente do trânsito em julgado, mas sim da ausência de recursos que tenham efeito suspensivo. Portanto, a coisa julgada se manifesta no próprio processo onde a sentença ou acórdão foi dada. Isso significa que dentro do processo não é mais possível mudar a sentença ou acórdão, quando não há mais recursos disponíveis. Isso pode acontecer porque todos os recursos foram usados ou porque o recurso correto não foi apresentado dentro do prazo legal. E todas as sentenças e decisões judiciais, eventualmente, se tornam definitivas porque há um limite para os recursos no sistema jurídico. Então, chegará um momento em que não haverá mais recursos possíveis, seja porque todos foram utilizados, ou seja porque o prazo para recorrer acabou. Quando isso acontecer, nós temos a coisa julgada formal, ok? Então, a coisa julgada formal é semelhante com a preclusão, tanto que alguns a chamam de preclusão máxima. Ou seja, a preclusão também significa que não é mais possível mudar uma decisão judicial contra a qual não cabe mais recursos. A diferença é que a coisa julgada acontece quando o processo se encerra de vez. Nenhuma outra modificação pode ser feita. E o que foi decidido não pode mais ser discutido naquele processo que já terminou. Então, o aspecto formal da coisa julgada não esclarece se é possível entrar com a mesma ação novamente, pois ele se limita ao processo onde a sentença ou acordo foi proferido. E todos os tipos de sentença, tanto as que resolvem o mérito, quanto as que encerram o processo sem analisá-lo, ou seja, sem resolução do mérito, estão sujeitas à coisa julgada formal, seja em jurisdição voluntária ou contenciosa. Já a projeção externa dos efeitos da coisa julgada garante que uma questão já decidida de forma definitiva não possa mais ser discutida novamente em outro processo. Isso significa que a coisa julgada traz segurança jurídica para as partes ali envolvidas. Então, não basta apenas encerrar o processo. É necessário que o problema seja resolvido de forma definitiva, não podendo mais ser discutido em nenhum outro processo. Isso assegura a pacificação do conflito. E essa proibição exige que tenha havido uma decisão judicial sobre o pedido feito no processo. Se o juiz encerrou o processo sem decidir sobre o mérito, a reabertura do caso não será uma nova discussão do que já foi decidido, mas uma nova tentativa de obter uma análise do pedido pelo judiciário. Portanto, a coisa julgada material só acontece quando há uma decisão de mérito, seja a favor ou contra a parte autora. Então, o julgamento do mérito pode ocorrer na sentença ou em uma decisão interlocutória, onde o juiz faz um julgamento antecipado parcial
do mérito, por exemplo. Ambas as decisões terão força de coisa julgada material quando não houver mais recursos possíveis. Por isso, o artigo 502 do CPC define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, que não pode mais ser contestada. O termo decisão de mérito é usado de forma abrangente, incluindo decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos que avaliam os pedidos. Então, a coisa julgada material impede que a mesma ação seja proposta novamente. Então, para entender bem o tema, é necessário conhecer e identificar claramente os elementos da ação, ou seja, as partes, a causa de pedir e o pedido, ok? E a coisa julgada material impede que uma nova ação com os mesmos 3 elementos da anterior, ou seja, partes, causa de pedir e pedido, que já foi julgado, seja iniciado. Então, se houver mudança em qualquer um desses elementos, desses 3 elementos, seja nas partes envolvidas, nos fatos que fundamentam o pedido ou no objeto da ação, a nova ação judicial será diferente da anterior e não será impedida pela coisa julgada. E como pode-se afastar a coisa julgada? É um fato que a coisa julgada material impede nova discussão do que foi decidido de maneira definitiva. Porém, o Código de Processo Civil dispõe de mecanismos pelos quais é possível o afastamento, seja declarando a inexistência ou desconstituindo a decisão. Como exemplo, nós temos a ação rescisória, lá do artigo 966 do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença, quando o objeto for desconstituir ou declarar ineficaz o título, e, como último exemplo, nós temos a ação declaratória de ineficácia. Tá? E quanto à relativização da coisa julgada. É fato que, a partir do trânsito em julgado, conta-se 2 anos para o ajuizamento de uma possível ação rescisória, com o objetivo de desconstituir a decisão. Após esse prazo, não haveria, em tese, como afastar a coisa julgada, mesmo que evidente o equívoco judicial ou evidente o dano causado. Nesse sentido, surgiu a relativização da coisa julgada. É a possibilidade de afastar a coisa julgada em casos excepcionais, mesmo ultrapassado o prazo da ação rescisória. Então, fundamenta-se essa relativização na existência de direitos e garantias mais fundamentais e importantes que a coisa julgada. Alguns exemplos são: primeiro, investigação de paternidade, no caso de exame genético posterior, que comprovar que o resultado do processo não retrata a verdade. Outro exemplo seria a indenização a que foi condenada a fazenda pública, no caso de imóveis desapropriados, tendo sido constatada a superestimação dos valores, do que decorria prejuízo aos cofres públicos. Para essas situações, o meio jurídico mais adequado seria a própria ação rescisória, apesar de ultrapassar o prazo legal ou, no caso, a ação declaratória de ineficácia da sentença ou acórdão. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível lá no site destrinchandodireito.com. Eu vou deixar aí no primeiro link da descrição e também nos comentários fixados. Eu te vejo na próxima e valeu!